Olá, nobres e queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem por aí. Nós iremos tratar a respeito sobre uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão emblemática envolvendo a questão do direito à saúde e dos medicamentos, né? Nós estamos a tratar desse tema, especialmente do tratamento de distrofia muscular de Duchenne e na questão do medicamento. Então, vamos com os nossos slides. Eu trouxe alguns pontos importantes dessa decisão. Inclusive, eu não quero comentar logo de início o que aconteceu sobre esse caso, mas assista até o final desse vídeo. Primeira coisa, nós temos um apanhado geral, né? É um caso de fato emblemático, porque envolve uma questão de direitos fundamentais, direito da questão voltada à saúde pública e também da gestão de recursos, né? O foco central será a decisão do STF, que abordou essa questão do equilíbrio do direito à saúde e a sustentabilidade do Estado no quesito orçamentário, né? Então, nós vamos estabelecer alguns pontos principais. É importante destacar que este medicamento, né, para o tratamento de distrofia muscular de Duchenne, ele é um medicamento de alto custo. E é por esse motivo que eu faço esse vídeo, deixando a nossa playlist mais enriquecida sobre a questão dos medicamentos de alto custo. E aí eu vou falar mais detalhadamente do que aconteceu sobre esse caso. Mas antes, vamos lá entender sobre o que é essa doença, tá? Com base na medicina, a distrofia muscular, né, de Duchenne, DMD, né, ela é uma condição, é uma doença genética rara, progressiva e sem cura. Ela afeta principalmente crianças do sexo masculino. E existem, claro, requisitos necessários para poder se constatar quanto a essa doença, tá? É uma condição causada por esse motivo, né? Nós temos casos que impactam, né, a vida de muitas pessoas. No Brasil temos alguns casos, de fato, mas é por esse motivo que isso chegou ao judiciário no quesito da obtenção deste medicamento para o cuidado dessa saúde, né? E o medicamento, né? O que traz, o que faz dizer, né? Melhor dizendo aqui, para poder compreender melhor, o que eleva o cerne da questão é o custo. O custo de uma terapia genética inovadora, TGI, né? Terapia genética inovadora, o custo dele é 17 milhões por dose. Altíssimo, é um medicamento é um dos mais caros no Brasil. E a pergunta que você faz, por que isso foi julgado, né? Foi levado à justiça, né? Nós temos um fenômeno atual dos tempos para cá em diante, né? Melhor dizendo, que os cidadãos cada vez mais estão acionando a justiça para a garantia desses tratamentos de saúde, seja de alto custo ou não, né? Seja pelo SUS, seja por plano de saúde, não importa. Então, isso garantiu efetividade ainda mais no quesito à saúde pública, né? Aqui especialmente, né? Isso representa para o Estado, especialmente em contextos de medicamento para alto custo, e sem sombra de dúvidas, isso contextualiza, né, quanto à magnitude nesse conflito, né, entre os direitos fundamentais e também a limitação do orçamento público. O problema maior era esse, se o poder público consegue arcar com um determinado medicamento, devido ao custo, né, se há um custo embutido ali para o tratamento por pessoa. Então, existe uma limitação, né, ainda que muitos estudiosos dizem que não existe uma limitação, mas nesse caso especial, o valor em si, por uma pessoa, por doses, 17 milhões. Então, imagine só como que o Estado vai ter que dar um jeito de criar algum mecanismo para poder arcar, né, com o custo. Então, da decisão, já partindo aqui no ponto principal, houve um acordo parcial entre a União Federal e a Roche do Brasil, né, um ente público e um privado, para estabelecer critérios para a concessão do tratamento de todo medicamento, né, em si. Então, esses critérios para o acesso, com uma questão que nós vamos falar mais adiante, né, o que o Supremo decidiu a respeito,
né? Então, baseia-se em critérios conforme o registro da Anvisa, né? Os medicamentos que o poder público geralmente vai ter que dar a outorga, né? A justiça, não, de fato, como ocorre, né? A pessoa entra com pedido administrativo no SUS, é negado, depois a pessoa ingressa com a ação, né? A partir daquela negativa. Mas, antes disso tudo, para ver a negativa ou sendo concedido o medicamento, deverá estar estabelecidas as regras perante o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que vai e também estabelecer os pontos que estão lá no registro, né, conforme a Anvisa. A Anvisa é um órgão, né, que vai regular quanto às atividades nesse sentido. Então, essa decisão, além de eles terem feito um acordo para pagamento de tudo mais, não vamos adentrar todas essas questões, só que vamos apenas adentrar quanto ao aspecto técnico. Como que foi decididos esses critérios de fornecimento do Elenvides, né? Elenvides, a primeira coisa seria a idade, né? Conforme você assiste na tela, a idade de 4 a 7 anos, né? Gênero masculino, de 11 meses de idade e 29 dias, a capacidade de ambulação, né, a capacidade de deambulação e o teste genético, né, ausências de deleções nos exons de 8 ou 9, né? Esse teste imunológico também é importante, né, no tocante aos anticorpos, isso tem que ser juntado ao processo, né, em casos como este, e para que a justiça entenda, né, nos seus critérios técnicos quanto à possibilidade e eficácia do tratamento. E os impactos dessa decisão, tá? Por máximo que nós podemos vislumbrar quanto ao custo do medicamento ou tratamento em si seja tão alto, né, 17 milhões de reais por pessoa em uma dose, mas independentemente desse detalhe, o medicamento de alto custo pode ser a partir de 2.000 reais, 3.000, 5.000. Não existe um padrão mínimo ou máximo definido para ser considerado um medicamento de alto custo. Para a justiça, o pessoal entende que a partir de 2 ou 3 salários mínimos em diante já é considerado um medicamento de alto custo e a pessoa tem que, quando negada, né, buscar a justiça. Então seria primeiro o impacto principal dessa decisão que reforça em relação a isso, né? E segundo seria o precedente jurídico importante, né? Especialmente neste medicamento, que aí fizeram um acordo, né? A União fez um acordo com a Roche do Brasil, que é uma distribuidora que faz também esses medicamentos, para que quem ingressasse com a ação, e aí se poderia ter esse direito ao medicamento, alguns custos, alguns benefícios. No tocante ao acordo em si, entendemos como um valor primordial ao papel do judiciário, né, como mediador desses conflitos complexos envolvendo a saúde de um lado e o orçamento público de outro. Então, nós temos esse equilíbrio de direitos fundamentais e saúde pública. A pessoa, independente do tratamento, ela precisa, independente do valor, ela precisa daquele tratamento, né? E é isso. Acho que seriam esses pontos principais. E as reflexões finais, né? A importância destas decisões no que diz respeito ao direito a medicamentos, direito à saúde no todo, né? Mais do que viáveis no seu contexto, ainda que seja em recursos limitados, né? Com seus limites de valores, isso incentiva que essas soluções visam melhorar a acessibilidade dos medicamentos, porque muitas pessoas ainda não conseguem, né, devido às questões financeiras, conseguem obter esses medicamentos e aí a justiça seria a única ou a última solução para o caso. E aí, nesse caso em si que nós comentamos, né, o judiciário acabou tentando dialogar com a União Federal para que ela arque com todos esses custos necessários, tá? Espero que vocês tenham entendido sobre esse tema, um tema muito importante. E se vocês tiverem crítica, dúvidas, sugestões, podem ficar à vontade aqui, tá? Um forte abraço.